Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Pedro e vou estar conduzindo vocês aqui no estudo do Evangelho. Já estamos no capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Se você chegou por aqui agora, eu te convido a assistir os vídeos anteriores, estão todos na playlist Estudando o Evangelho. Então, sem mais, vamos aqui para o capítulo 26. Estamos já no final, do nosso estudo, praticamente, e o que dai gratuitamente, o que gratuitamente recebestes. Aqui a gente vai dividir em 4 blocos. Bloco número 1, dom da cura. Bloco número 2, preces pagas. Bloco número 3, mercadores expulsos do templo. E o bloco número 4, mediunidade gratuita. Então, vamos lá. Como sempre, começamos com a passagem da Bíblia. A de hoje, Mateus capítulo 10, versículo 8. Então Jesus vai falar ali para os seus discípulos: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Aqui já vale um parêntese da palavra demônios. A gente já estudou isso em capítulos anteriores, que não se pode levar ao pé da letra. O demônio vem de daimon, ou seja, de espíritos. Então, quem já é espírita sabe, nas questões mediúnicas, então o espírito, a pessoa, no caso, está mediunizada e ali há toda uma conversa fraterna com o espírito. Então, seria essa ideia de expulsar o espírito, ou eu não gosto da palavra expulsar, mas de encaminhar, de direcionar o espírito para uma nova perspectiva de vida. Então, essa é a primeira coisa. Em relação a esse ponto, é importante que dai de graças o que recebeu de graça, ou seja, o dom de curar, a própria mediunidade em si, não é algo que você comprou, não é algo que você estudou para ter. Simplesmente Deus concedeu para você se ajudar também, para ajudar o máximo de pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então não se pode cobrar por uma coisa que não é sua, por uma coisa que você não estudou, por uma coisa que você não pesquisou. Então, todo o evangelho nesse quesito aqui vai perpassar sobre esse ponto, de que não é lógico você cobrar por algo que não é seu. Enfim, então, em relação às preces pagas, aqui já vamos para o nosso segundo ponto. Isso aqui é muito importante, está na passagem de Lucas, capítulo 20, de 45 a 47, Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40, e Mateus 23, versículo 14. Olha só, Jesus também vai prevenir os seus discípulos em relação aos escribas, aos doutores da lei, aos que redigem as leis, justamente que eles são muito vaidosos, ou seja, gostam de passear com suas longas túnicas, gostam de ser saudados em praças públicas, gostam de se sentir os maiorais, os melhores, e coloca aqui, a pretexto de extensas preces, ou seja, devoram as casas das viúvas. Ou seja, vai lá e diz que vai fazer uma prece gigantesca e rouba as viúvas, pega literalmente fortunas dessas pessoas. O que Jesus vai falar desse tipo de indivíduo, desse tipo de comportamento? Primeiro, já manda se prevenir deles, E segundo, estas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Ou seja, se aproveitar da fé, se aproveitar daquele momento de fragilidade da pessoa e utilizar disso em proveito próprio, para roubar literalmente. Então, aqui vem mais uma advertência de que jamais se deve tirar proveito de pessoas e, principalmente, se colocando em relação a preces, ou seja, quanto é que custa a prece? Você está colocando preço, você está comparando a ação dos espíritos de luzes, a ação de Deus a uma moeda corrente. Então isso não faz o menor sentido, é até falta de respeito com a espiritualidade maior, e a gente sabe que a nível de frequência eles não conseguem atingir. Então, uma prece
feita do fundo do coração, sem pretensão nenhuma, assim, de tirar proveito de ninguém, consegue atingir uma vibração e assim esses espíritos de luz conseguem captar e colocar para frente todo esse fluido positivo. Então, aqui também a gente entende que é literalmente um absurdo se cobrar por uma prece, se cobrar por uma atitude ali positiva no direcional da fé, mas infelizmente a gente sabe que ainda existe algumas situações que vão nesse caminho. E a gente sabe qual é a advertência que o Mestre Jesus nos dá em relação a esse ponto. E em linha, né, puxando esse fio de pensamento, a gente vai para a questão de Jesus expulsando, né, os mercadores, chega a pegar um chicote, mas não existe relato de que Jesus bateu em ninguém, até porque é totalmente contrário, né, a ideia de Jesus, mas o chicote era para afastar os animais ali na frente do templo que eram comercializados. Isso aqui é muito importante, porque é novamente interessante compreender e entender o contexto onde as passagens bíblicas estão. Então, quando as pessoas chegavam no templo, muitas vezes ofereciam animais em sacrifício por N motivos. Então, às vezes a pessoa vinha de longe, quilômetros, o animal já vinha sofrido, com as patas chega sangrando de tanto andar, e aí o sacerdote olhava para aquele animal e falava: ó, meu amigo, infelizmente esse animal aí não pode ser oferecido ao Senhor, porque ele não está dentro dos padrões de qualidade aqui que o templo aceita. Mas, se você quiser, tem aqui esse animal que está nos padrões, eu estou aqui vendendo. Só que ainda tinha uma questão: os animais eles tinham um valor X, né, monetário. Só que na questão do templo ali, até um pouco de economia, uma questão de oferta e demanda, então os preços subiam. Então, assim, era uma questão de exploração ao extremo das pessoas. E quando Jesus viu aquilo ali, já estava falando: gente, isso aqui está tudo errado. Então, realmente foi, expulsou mesmo e balançou as estruturas completas, inclusive os sacerdotes, alguns, né, que ganhavam muito dinheiro nesse comércio, começaram: epa, esse cara aí a gente vai ter que dar um fim nele, a gente vai ter que prender. Então, é até um paradoxo, gente, tem um paradoxo quando a gente para ver esse tipo de questões de comércio da fé, né? Isso não faz sentido com a lei e com o direcionamento de Jesus. A gente que já acompanhou aqui o Evangelho praticamente todo sabe que isso não faz o menor sentido, o comércio da fé, entendeu? Se aproveitar das pessoas em momentos de fragilidade e, infelizmente, o quão isso ainda existe na nossa cidade, na nossa cidade e também no nosso mundo contemporâneo, mesmo depois de mais de 2000 anos, a época de Jesus. Então, realmente muito triste a gente ainda conviver com esse tipo de questão. E, por fim, a questão da mediunidade gratuita é basicamente o que eu também já falei no início, né, do nosso estudo hoje, que se você recebeu algo que foi de graça, você não deve cobrar por ele porque você não estudou, não foi fruto da sua pesquisa, do seu empenho, do seu trabalho. E sim um dom, né, que Deus concedeu ali para que você pudesse utilizar dele do melhor proveito, tanto para a sua reforma íntima, como para servir de comunicação entre os planos, né, o encarnado e o desencarnado. Então, eu espero que esse estudo tenha te ajudado de alguma forma a entender a importância de utilizar os nossos talentos, né? Utilizar os nossos talentos que muitos deles a gente recebeu gratuitamente e fazer com que eles frutifiquem, para que assim sejamos verdadeiros como é que eu posso falar aqui? Bons servos, né? Bons filhos, que a gente soube multiplicar os talentos que a gente teve. Desejo do fundo do coração que a luz
esteja com todos vocês e até o nosso próximo estudo.